Gênesis começa esse trecho nos mostrando de onde veio Abraão. Abraão não tinha aparecido ainda na narrativa bíblica, começa a aparecer agora. Por isso que nós lemos o finalzinho da genealogia que está no capítulo 11, a partir do versículo 10. Nós lemos o finalzinho para ver de onde aparece um dos principais personagens da Escritura, que é Abraão, chamado de pai da fé. Aparece lá em Hebreus depois, ele tem a consolidação do seu nome, do seu papel ao longo de toda a Escritura. E aqui nós temos a genealogia, sabemos que ele nasceu fora do território, fora das fronteiras daquilo que posteriormente seria o povo de Deus. Ali ainda não havia povo de Deus, conforme depois nós sabemos que passou a haver. Sabemos que ele era casado com uma mulher chamada Sarai, depois nós descobrimos na leitura que ela era estéril, ou seja, não podia conceber filhos. Nós não sabemos exatamente como aconteceu, mas o fato é que Deus falou com Abraão para que ele saísse de onde morava, pegasse tudo aquilo que ele tinha e fosse embora, sem saber para onde ia. Vai para uma terra que eu ainda vou mostrar a você, vai andando. Quando você chegar lá, eu falo que chegou. Alguma coisa desse tipo, porque o texto nos induz a crer que Deus não deu maiores informações. Ele só deu uma ordem: sai, pega as tuas trouxas, vai embora. Quando chegar no lugar, eu vou falar para você, você chegou. E a promessa de Deus para Abraão começa a tornar necessária uma prática que até hoje é fundamental para sermos filhos de Deus, que é a obediência. E nós, como raça humana caída, nós temos um problema muito sério em querer obedecer. E talvez esse vírus do pecado seja um dos mais difíceis para tirar do coração do crente, que nós não gostamos de obedecer. A gente não gosta de obedecer aos pais, a gente não gosta de obedecer ao Estado, a gente não gosta de obedecer às leis, a gente não gosta de obedecer ao pastor, ao conselho. E por que não a gente não gosta de obedecer a nenhum desses? Porque a gente não gosta de obedecer a Deus. Se a gente não obedece a Deus, não obedece o resto. Essa é a nossa estirpe, é assim que nós somos por causa do pecado. Mas Deus diz para ele: se você me obedecer, eu vou abençoar você, vou guardar você. E começa ali uma relação entre obediência e o cumprimento dos atos soberanos de Deus em favor dos seus filhos. Ali começa uma relação dessa forma e que nós vamos ver até hoje sendo colocado para nós. A obediência já era colocada no Éden antes do pecado. Vocês podem comer de tudo, só não comam naquelas duas ali. Depois foram lá e comeram uma delas. Desobediência. Mas até hoje o Senhor exige que nós sejamos obedientes. Abraão foi embora, saiu dali, já com os seus 75 anos, então quando a gente chegar naquele ponto em que eles vão para o Egito porque estavam com fome e o temor de Abrão era que se encantassem com Sarai porque ela era bonita demais, ela já devia ter uns 80 e poucos anos naquela altura do campeonato. Não sei se vocês pararam para prestar atenção nisso, né? Mas as irmãs aí mais experientes podem consultar as entrelinhas da Bíblia para ver se tinha algum daqueles cremes importados ali, não sei de onde, mas funcionou. O pessoal lá do Egito ficou de olho na velhinha. Mas ele, pelo medo de ser morto, cria uma narrativa de subterfúgios. A gente vai ver isso com mais calma. E por causa disso ele enfrenta dilemas mais profundos e pesados do que a gente lê numa primeira leitura. No meio desse caminho, é claro, Faraó não gostou da história, deportou. É a primeira narrativa de uma deportação feita por um Estado soberano sobre um cidadão de outro lugar que a gente tem notícia. Gênesis traz uma série de primeiros episódios de alguma coisa, inclusive de deportações. Mas deportou Abrão, ele sai de lá e no meio do caminho ele tem um desacordo com Ló, que era o seu sobrinho, que estava com ele. E por conta disso eles se separam. Ló vai para as campinas verdejantes, devia ser um lugar muito aprazível, porque diz aqui parecia até o jardim do Senhor. Era bonito. E Ló fica encantado com aquilo, seus olhos o chamaram, ele foi. Abraão falou: tudo bem, se você vai para lá, eu vou para cá. Você vai para o pasto verdejante, eu vou para um monte de pedregulho dessa região semidesértica, mas eu tenho que ir para um lugar diferente do seu. Depois a gente vai descobrir, nos sermões que virão, que aquele lugar para onde Ló foi onde houve aquela desgraça que aconteceu com duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que aqui também são mencionadas ao longo do texto.
Deus falou novamente com Abrão. E depois que Abrão viu seu sobrinho indo para um lugar mais bonito, mais viçoso e mais promissor aos olhos humanos, aí Deus conta o outro lado da moeda para ele. Olha, Ló foi para onde os seus olhos viram, mas eu quero que você saiba para onde você vai. Ele ganhou aquele vale verdejante, mas você vai ganhar. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Até onde sua vista alcançar, eu vou dar para você como herança. E ali começa uma relação também de benefícios que Abrão recebe da parte de Deus, para que posteriormente o povo da aliança usufruísse também daqueles benefícios. Abrão edificou ali um outro altar, sacrificou holocaustos ao Senhor e termina esse trecho que nós lemos. Nós temos aqui 3 caminhadas e sobre essas 3 caminhadas nós vamos refletir nesta noite. A primeira delas é de Ur até Betel. A segunda delas vai de Betel até o Egito e depois volta para Betel. E a terceira é de Betel até Hebrom. Se você prestar atenção no texto, ele é dividido em 3 etapas de uma caminhada longa que o primeiro herói da fé, Abrão, fez enquanto se preparava para seguir ao Senhor. Vamos lá. Ur ficou para trás. Ur era a cidade onde Abrão e todos os seus familiares tinham nascido. Deus tinha visto o pecado do homem depois da queda, e aquilo irritou profundamente o ser santo de Deus. E nós acompanhamos em capítulos anteriores que por causa disso Deus providenciou o dilúvio que veio acabar com aquela situação. No entanto, a matriz humana permaneceu, e porque permaneceu a matriz humana, permaneceu também o vírus do pecado. A terra é repovoada a partir dos 3 filhos de Noé. Vocês lembram dos nomes? Sem, Cã e Jafé. Esses 3 repovoam a terra, obviamente começando ali pelo entorno, e depois o próprio texto bíblico diz que eles migram. Cada um vai para uma direção e eles começam a repovoar a terra conhecida daquele tempo. Mas os instintos, os desejos maléficos e pecaminosos do homem tinham permanecido na raiz, que é o coração. Lá dentro tinha permanecido isso. Só que Deus fez uma promessa. Depois do dilúvio, Deus viu o que tinha acontecido e falou: nunca mais vou destruir a terra, a criação, com água desse jeito, como eu fiz agora. Mas agora, novamente diante do pecado, vocês lembram? Veio Babel, veio toda aquela confusão, já mostrando homens maus e malignos se levantando, profunda violência sendo deixada de forma pública, e Deus tinha uma promessa e não podia falhar no seu cumprimento. Ou seja, Deus não ia mais mandar outro dilúvio. Deus não ia ficar mandando dilúvio de tempos em tempos. Surge algo que vem resolver esse dilema. Algo que já estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E que Deus agora passa a usar como elemento cisório, separador entre aquele que era justo aos seus olhos e aquele que era abominável aos seus olhos. O dilúvio fez isso. Porque pelo dilúvio Deus mandou a providência da arca, aqueles que eram de Deus entraram na arca, e aqueles que eram abomináveis a Deus ficaram fora da arca. Não vai ter mais dilúvio, portanto não tem mais arca daquele jeito. É aí que surge o senso da eleição incondicional de Deus. Deus aqui em Abraão começa a preparar o elemento prático daquilo que já estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Se você quiser ler melhor sobre isso na Bíblia, leia o 1º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E lá estava Deus agora estabelecendo um elemento cisório, que está até hoje, e vai continuar até o fim da nossa raça, quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Esse elemento diz que aqueles que entrarem em Cristo, e essa tipologia foi bastante utilizada aqui nos sermões lá que estavam na época do dilúvio, aqueles que entrarem, que estiverem em Cristo, são aqueles que foram chamados, que vão ser separados daqueles que não estão em Cristo. Assim como aqueles que estavam na água e permaneceram ali até se afogarem, não pertenciam ao Senhor porque permaneceram do lado de fora. Não adiantou Noé pregar porque eles não acreditaram. Não adianta a gente pregar se o coração do homem não for
instado pelo Espírito Santo. Obviamente, como eu não sei quem é quem, eu tenho que pregar para todo mundo. Nós pregamos o Evangelho. E o coração que é tocado pelo chamado eficaz do Senhor, esse vem, entra em Cristo, permanece no Senhor e vai até o final, sendo poupado da ira vindoura do Senhor. Então, a escolha de um povo eleito cumpre a mesma função e finalidade que nós tínhamos acabado de ver no episódio do dilúvio. Ou seja, tornar concreta a salvação dos fiéis e alijar os impenitentes da salvação. O capítulo 11, então, vai se encerrar, que é aquele pedacinho que nós lemos, do 27 ao 32, com algumas informações importantes para nós, para o nosso conhecimento. Abrão era nascido em Ur, nós sabemos disso, que era um lugar fora da terra prometida. Era a terra em que Sin, S-I-N, era o deus da lua, era publicamente cultuado, era o deus mais popular daquele lugar. O nome de Milca e o nome de Sarai, ambos esses nomes, eram em honra ao deus Sin. Isso tudo é curioso, porque depois a gente vai ver Deus mudando o nome de Sarai. Deus tira a homenagem de um deus pagão e leva Sarai, depois Sara, para um outro patamar. Tem nada a ver com aquele outro patamar que o pessoal fala. Abraão era casado com Sarai, que era sua meia-irmã. Então, quando ele fala lá na frente, não, você vai dizer que é minha irmã, ele falou meia verdade e meia mentira ao mesmo tempo. Arã, que era irmão de Abrão, morreu antes de saírem de Ur. Isso tudo a gente leu, é porque a gente não presta muita atenção na cadência das coisas. Morreu antes de saírem. Quando ele morre, ele tinha um filho chamado Ló. Tera, que era o pai de Arã, pai de Abrão, deve ter tido uma conversa com Abrão e os dois assumiram a responsabilidade de criar o sobrinho de Abrão, que era o neto de Tera, que era filho de Arã. Tá bom? Deu para entender? Então Tera e Abrão assumem os cuidados sobre Ló. Tera morre. Quem é que fica cuidando de Ló? Deu para entender por que ele leva Ló? Porque ele era o afilhado, ele era o filho adotivo de Abrão. Quando Deus diz, sai da tua terra, deixa a tua parentela, ele não podia deixar Ló. Eu estou falando isso para vocês porque eu já ouvi uns 385 sermões dizendo que Abraão pecou e foi parar no Egito porque levou Ló. Ele não podia deixar Ló. Ele era responsável por Ló. A gente tem que fazer a exegese certa, ver de onde o sujeito aparece para saber se podia ou não podia. E ele é casado com Sarai, que assim como tantas outras mulheres que aparecem na Escritura, também era naturalmente estéril. Não podia ter filhos, naturalmente. Que para aquela conjuntura social tinha uma conotação extremamente diferente do que tem hoje, por exemplo. Tá? Ser estéril naquele tempo representava não ter continuidade familiar, representava interromper uma linhagem, representava acabar, representava não ter futuro, representava não ter amanhã para aquela família. Era uma coisa muito séria naquele tempo. E várias mulheres da Bíblia, Rebeca, Raquel, Ana, tiveram seus filhos assim como Sarai, tiveram seus filhos, aqueles que deram continuidade à genealogia que o Senhor queria que tivessem, não por meios totalmente naturais, porque naturalmente falando eram estéreis, mas precisaram sofrer uma ação sobrenatural de Deus para terem seus filhos. O que é uma tipologia clara de algo que nós vimos séculos depois, quando uma mulher tampouco podia ter filhos, não porque fosse estéril, mas porque não tinha ainda desposado seu marido. E por obra e graça do Espírito Santo, encontra-se grávida e é chamada de bendita do Senhor. Deus, no curso da história da redenção, trouxe várias mulheres para essa régua da história e de forma sobrenatural as fez ter filhos, a fim de propagar o povo bendito, santo, eleito e separado do Senhor. E com isso, Deus mesmo, por sua própria soberania, por sua vontade e sua graça, Ele próprio fez com que as linhagens necessárias surgissem, com a seguinte perspectiva: não é possível ter uma linhagem santa se não for pela intervenção de um Deus santo.
Nenhuma dessas mulheres, nenhum de seus maridos, nenhuma dessas posteridades pôde se gabar dizendo, sabe, eu tinha uma fertilidade todo ano, eu tinha filhos. Não, eram mulheres que gemeram aos pés do Senhor e passaram por dificuldades muito intensas. Até que, tipologicamente, chegamos a Maria, que tampouco podia ter filho naquelas circunstâncias. E o Salvador foi gerado, nós sabemos que por graça do Espírito Santo. Agraciada entre as mulheres foi aquela que o Senhor fez com que tivesse o nosso Salvador. Ora, algumas bênçãos começam a ser prometidas aqui no capítulo 12. E é curioso que nos 11 primeiros capítulos, abençoar ou qualquer palavra derivada da mesma raiz aparece 5 vezes. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 12 aparece mais 5 vezes. O que aparece em 11 capítulos aparece aqui em 2 versículos. O que mostra que havia uma intencionalidade de Deus que foi transferido para o autor sagrado e que coloca no papel algo que estava no coração de Deus. O que tem uma relação direta, vejam bem, nós estamos agora, é como se fosse o segundo recomeço. Houve a queda. E a coisa degringolou. O primeiro recomeço, nós vimos aqui a exaustão. O primeiro recomeço foi na posteridade de Noé. A coisa degringolou de novo. Deus não destrói mais, mas ele gera um novo recomeço, agora numa estatura que não é mais visível apenas para o que se vê naturalmente, mas começa em algo que é invisível, que vem da parte de Deus e que começa no coração do homem. E esse recomeço agora não é mais através de atos e fatos da natureza, mas é através de transformação do coração daqueles que o próprio Deus separa para si. Isso tem a ver com criação e queda, porque Deus começa a falar de bênção, daqui a pouco ele vai falar de maldição. Tem uma relação direta com a lei, que ainda não tinha sido dada, mas que logo em seguida seria dada. Moisés, quando escreve esse texto, ele já conhecia a lei. Ele não viveu esses episódios. Ele escreve esses episódios por inspiração do Senhor, mas ele já tinha a lei em suas mãos. Ele sendo o próprio agente disso, né? E aqui, nesse texto, o Senhor faz 7 promessas. A gente sabe que o número 7 é um número recorrente na Escritura. E ele faz 7 promessas num espaço muito curto. Farei de você uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o seu nome. Aí ele diz, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E a mais impressionante de todas, em você serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos o processo da revelação que se estabelece, numa conjunção entre revelação, fé e redenção que começa a se estabelecer aqui. E por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Porque esse trecho, embora seja narrativo do deslocamento de um homem, é um trecho profundamente soteriológico. Nós estamos lendo, nós estamos diante de um texto que fala da conjuntura na qual Deus estabelece o caminho, o princípio para a salvação, que é pela separação de um povo para ele próprio. E isso é o que está no embrião do texto que nós lemos hoje. A redenção, conforme nós entendemos, ela aparece progressivamente na Escritura. Os heróis da Bíblia não surgem como se fossem robôs programados sabendo de tudo. Eles vão aprendendo conforme Deus amplia a informação e a revelação. Davi sabia mais a respeito da esperança do Messias do que Moisés, mas Isaías sabia mais do que Davi. Zacarias sabia mais do que Isaías. Porque vai se tornando mais evidente aquilo que o Senhor vai fazer. E aqui nós temos um escalonamento. Primeiro, Deus expande a sua promessa, que não havia, e diz para um homem, você vai ser salvo. Eu escolhi você. Eu vou abençoar você. Depois ele diz para esse homem que ele vai ser o construtor, entre aspas, de uma nação que ainda não existia. E Deus diz, por sua causa eu vou abençoar essa nação. Olha só como é que sai do um, vai para o coletivo. E finalmente Deus diz assim, mas não é só a sua nação, não é só a sua descendência direta, porque por sua causa
Eu vou abençoar as famílias do mundo todo. Entenda-se aqui as famílias do Senhor, que estão espalhadas pelo mundo todo. Um indivíduo, uma nação, todo o mundo. E esse é o contexto da ampliação daquilo que Deus promete. Deus vai falando sobre fé e sobre obediência com ele, e Deus exige que ele obedeça. E aqui nós temos um binômio, fé e obediência. Nós não podemos dizer que somos cristãos, não podemos dizer que temos fé, se nós não obedecermos a Deus. Se você vir alguém que se diz cristão, não cumprindo a lei do Senhor, o chamamento da transformação espiritual que só Deus pode dar, e só Ele pode operar, crie no seu coração uma santa desconfiança e ore mais por aquela pessoa e evangelize mais aquela pessoa. Porque não é possível ser filho de Deus sem obedecer a Deus. Finalmente, nós temos aqui a ideia da revelação, porque Deus começa a revelar para Abraão aquilo que ele vai fazer. E assim, nós não sabemos como, eu falei, mas Deus falou com Abraão, falou para ele, faz isso, faz aquilo, sai daqui, vai para lá. Deus falou. A Bíblia não é clara o suficiente para que nós saibamos por que meios Deus fez isso. Mas eu sei por que meios Deus faz isso hoje. Toda vez que nós abrimos esse livro, toda vez que ele é lido por nós e o Espírito Santo nos ilumina o entendimento, Deus está falando como falou para Abraão. É o mesmo Deus, é a mesma fala e a mesma palavra. Num púlpito em que se prega a palavra de Deus e não se afasta da palavra de Deus, Deus está falando publicamente. Não pelo orador, não pelo pregador, mas por sua palavra sendo exposta. Quando nós dizemos, vamos agora ouvir a palavra de Deus, não é a palavra que sai da minha boca, mas é esta palavra que entra no nosso coração. Que Deus usa a instrumentalidade de homens a fim de trazerem exposição da sua palavra, mas ela precisa ser restrita à sua palavra. Não pode ir além, não pode ficar aquém. Tem que ser apenas a sua palavra. Então nós abrimos a Bíblia e ouvimos Deus chamando, e ouvimos Deus falando, e ouvimos Deus prometendo, revelando a sua vontade e nos dizendo aquilo que nós temos que fazer. Bom, esse foi o primeiro trecho. Bacana. Ele sai de Ur e vai até Betel. Lá em Betel ele constrói um altar e ali ele dedica ao Senhor um holocausto. Mas aí ele vai de Betel para o Egito. Lá no Egito ele se arrepende e volta para Betel. Ele se arrepende com a ajuda de Deus, porque Faraó botou ele para correr, ele teve que voltar para Betel. Às vezes Deus faz isso com a gente. Enquanto no trecho anterior nós vemos um homem plenamente crédulo na palavra de Deus, Deus fala assim, sai daqui, ele sai, ele não pergunta nada. Totalmente dependente de Deus e crendo naquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse. Agora nós vemos um homem titubeante, indo para o lugar que Deus não mandou e fazendo aquilo que Deus nunca falou para ele fazer. Ele ficou com medo de ser morto mesmo. Primeiro ele ficou com medo de ser morto de fome. Aí ele resolve fazer aquilo que ele achava que era o melhor fazer. O que Deus tinha falado? Sai de Ur, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus já tinha mostrado o lugar para ele? Não. Deus não tinha falado para ele, para aqui, ou vai para lá, ou vai para o Egito. Deus não falou nada. Ele levanta o seu acampamento e vai para o Egito. Chegando perto do Egito, ele teve o segundo medo. O primeiro foi de morrer de fome. O segundo agora era de ser morto. Ele olha para Sarai, meia-irmã e agora esposa, e diz para ela, vamos fazer o seguinte, que é combinado não sai caro, né? Vamos dar um jeito aqui na nossa conversa e a gente combina um negócio. Quando a gente chega lá, fala a mesma coisa. O que Abraão fez aqui é algo que, infelizmente, se faz até hoje, e muito crente faz. É o uso de um princípio chamado sofisma. E aí a gente se pergunta assim, o que é mentira? É o que eu falo como inverdade ou é o que você crê como inverdade? Você já parou para pensar nisso? Que você pode falar uma verdade com a intenção de que o outro creia que aquilo é outra coisa? A gente nessa arrumação, isso se chama sofisma, é quando você
leva uma informação que não necessariamente é falsa para que o outro creia em algo que você quer que não necessariamente seja verdadeiro. Foi isso que Abraão fez. Vocês entenderam? Gente, isso acontece o tempo todo na nossa sociedade, mas acontece o tempo todo na igreja. Gente que acha que isso é legal. Vocês entenderam? Foi isso que Abraão fez. Não, isso não é mentira. Ela é minha irmã, nasceu do mesmo pai que eu, é a minha irmã. Mas agora é sua mulher. Você conta a meia verdade ou a verdade sem o resto da verdade, você induz o outro a crer em alguma coisa que não é mais verdade. Foi o que Abraão fez. Isso é pecado. Não tem outra palavra para definir isso na Escritura a não ser pecado. É por isso que lá depois do Novo Testamento a Escritura nos diz: diga sim, sim ou não, não. Se tiver alguma coisa fora isso, esse troço veio do maligno. E assim estava aquela trupe chegando no Egito. Abraão, com essa confusão toda, empurra Sarai para algo que talvez você não tenha lido com atenção, mas Sarai entrou num processo de adultério. Porque o faraó diz: por que você falou isso? Eu a tomei por mulher. Você sabe o que isso quer dizer? Ela já estava em adultério. Quem é que empurrou a própria esposa para o adultério? Abraão, o pai da fé, o nosso herói, empurrou a própria esposa para o adultério. Está escrito aqui, é porque a gente não gosta de ver essas verdades. Está escrito aqui. Um tempo depois, Sarai, eu acho que sem querer, mas se vinga, porque empurra Abraão para sua concubina. Numa relação que naquele tempo, culturalmente, podia ser até aceita, mas por Deus não era. Porque senão Deus tinha feito Adão, Eva e uma concubina. Ele só fez Adão e Eva. Não fez a terceira. Não tinha poliamor no Éden. Não tinha poligamia no Éden. Isso são coisas que o ser humano caído em pecado inventa depois. Então vamos lá, Abraão era como qualquer um dos servos de Deus que aparece na Bíblia toda. Vocês já viram um servo que nunca pecou? Só aquele que aparece morre, que não deu tempo de contar a história. Enoque, puxa, andava com Deus, pum, sumiu, Deus levou. Não deu tempo, porque com certeza ele fez alguma coisa. Porque nenhum ser humano passa por essa terra sem pecar. Vocês podem achar que eu não peco, mas eu peco, gente. Todo mundo peca, por isso que a gente dobra o joelho e tem que ser de verdade, para se constranger diante do Senhor, porque a gente peca. E aquela fé, sabe o herói da fé de Hebreus 11? Quase naufragou aqui, quase perdeu a fé dele. Quase que ele sai da lista de Hebreus 11, por causa desse episódio aqui. Mas aí ele começa a se lembrar que as promessas de Deus são a única razão do porquê nós temos sossego nessa terra. É quando nós obedecemos ao Senhor é que nós temos sossego. Algumas coisas aconteceram aqui. Diante daquele problema da fome, Abraão não confiou na promessa. Isso foi um problema. A gente tem que confiar em Deus o tempo todo. E qual era a promessa de Deus ali? Ele já tinha chegado em Betel e Deus falou para ele: eu vou te dar essa terra. Ele saiu da terra que Deus disse que ia dar para ele e foi lá para o Egito. Ele não confiou. Ele procurou uma solução humana e a solução humana foi ir para o Egito. Tem gente que fica chateado com a igreja. Está lá em Betel, fica chateado com a igreja, aí vai para o Egito. Mesma coisa. Está dando uma de Abraão. Vai penar. Ele foi profundamente egoísta. Sim, o nosso herói foi profundamente egoísta. Ele pensou nele. Olhou para a mulher e falou: mulher, vamos fazer um negócio aqui? Você vai dizer que só conta uma parte da história. Você diz que é minha irmã. Senão vão me matar. Ele fala isso aqui. Senão vão me matar. Egoísmo puro. Depois ele começa a elogiar a mulher. Vocês notaram? Ele começa a elogiar Sarai. Sarai, a gente sabe que você é muito bonita, né? Vão me matar. E ilude a sua esposa para que ela minta junto com ele. Preste atenção depois naquele trecho, vocês vão ver. Isso dá para contar uma história, um romance aqui. Ele induz depois a sua esposa a mentir para se livrar. Ele expõe e manda a sua esposa para uma situação de profundo pecado e vergonha, um adultério, claro, e tudo isso ele faz para obter vantagens pessoais, porque no final ainda diz que ele saiu cheio de jumento, cabrito, vaca, eu não sei mais o que ele carregou ali, ele encheu um caminhão de coisa e foi embora, vantagens pessoais.
tomar a decisão de ir para o Egito, mesmo com razões que aparentemente justificavam, né? Não vou morrer de fome aqui, eu vou para o Egito, foi um quase desastre total para Abrão. Muitos irmãos se afastam da comunhão dos santos, como eu falei antes, numa comparação, se afastam pelas mais diversas razões, e algumas são aparentemente justas, como era aparentemente justo fugir da fome. Falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes perturbam tanto o infeliz que ele vai embora. Parece que é justo. Maledicência. Você sabe qual é o nome popular para maledicência? Alguém sabe aí? Que eu já falei aqui várias vezes. Fofoca. Tem uma desgraça de um pecado chamado maledicência, vulgo fofoca, que põe muita gente para lá de fora da porta das igrejas. Defraudações. Expulsam pessoas da igreja. Lideranças corruptas. Você sabia que tem liderança corrupta por aí? Estou falando de igreja. Tem, gente. Aí o sujeito descobre e ele fica tão decepcionado que ele vai embora. Igrejas que pregam heresia. A pessoa cansa, um dia cansa daquilo, vai embora. Tudo serve de desculpa para o crente se afastar da comunhão de Betel e ir para o Egito de volta. Mas, cuidado, porque nem todo mundo que vai para o Egito volta para Betel. Abraão teve a misericórdia de Deus. Nem todo mundo que vai volta. E aí é que reside o cuidado que devemos ter. Nessa primeira prova, Abraão falhou gravemente. Ele se arrependeu ao final de tudo, voltou para Betel e lá ele invocou o nome do Senhor. Está voltando. E nós temos aqui o terceiro episódio, terceira marcha, que ele vai de Betel a Hebrom, porque ele volta lá do Egito. Olha, Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, E aí ele, versículo 3, versículo 4 do capítulo 13, dão conta que ele chega a Betel novamente. E aqui entra a segunda prova dele. A primeira, ele naufragou. Foi parar no Egito. Na segunda, ele já entendia que promessa de Deus não necessariamente poupa o Filho de Deus de ter problemas. Agora ele estava descobrindo, por força da sua experiência, que Deus promete até bênçãos, mas isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Agora ele estava de volta no altar em Betel, invocando o nome do Senhor. E enquanto ele estava ali cultuando ao Senhor, começa uma briga. A turma de Ló e a turma de Abraão. Abraão chama Ló, saem daquele ambiente de culto e vão resolver aquela questão. E Abraão faz uma coisa que talvez ele não tivesse feito antes de ir para o Egito. E lá ele aprendeu uma lição. Ele chama Ló, ele era o pai adotivo, ele era o mais velho e ele tinha o direito de escolha. Mas ele chama Ló e diz, escolhe você. Ló olhou para o lado, viu aquele verdinho e falou, é para lá que eu vou. Ele nem titubeou, ele foi direto para lá. Ló foi para onde ele quis. Abraão foi para onde Deus quis. Ló foi para as campinas verdejantes que ele quis, porque viu que era bonito. Abraão foi para o meio do cascalho, para as regiões semidesérticas. Era difícil andar por lá, ainda mais com rebanho, com gente, criança, velho, todo mundo junto. Os olhos dele não viram beleza naquilo, mas ele confiou nos olhos de Deus, que tinha falado, agora que Ló saiu de perto, vem cá que eu vou te mostrar o que é teu. Olha para lá, para cá, olha para todas as direções. Naquele altar lá em Betel, Abraão contendeu com Ló. Agora, Abraão vai mudando as suas tendas, e olha só que curioso, Ló foi mudando as suas tendas, versículo 12, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló foi passo a passo, armava as tendas, ficava um tempo, desarmava, ia mais para perto. Até chegar a Sodoma, ele foi lentamente indo em direção a Sodoma. Abraão, versículo 18, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, que não é outro lugar senão o que aparece lá no versículo 6, que era de onde ele não devia ter saído para o Egito. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, que é uma transliteração diferente dos carvalhais de Manre. Ele saiu, caiu na sua fé, pecou, foi até o Egito, Deus o traz de volta, ele se arrepende
ele mostra mudança de vida, está no mesmo lugar em que estava antes. E o que ele faz? Edifica ali um altar ao Senhor. Nessa segunda prova, Abraão cresceu muito e agora acertou diante de Deus. O Senhor confirmou em Abraão um espírito pacífico, que parece que ele não tinha antes. Espírito pacífico não quer dizer pacifista. Depois a gente vai ver um monte de guerra aqui envolvendo Abraão. Mas ele tinha um coração pacificado pelo Senhor. E Deus começa a reafirmar a sua promessa a Abraão. Abraão não quer mais andar por conta própria, porque ele sabe que se andar por conta própria vai aparecer outro Egito na frente dele. Ele não quer mais isso. A experiência foi dolorosa, ele não quer mais. Ele tinha descoberto que era muito melhor andar segundo a orientação de Deus. Abraão venceu as dificuldades, foi até Hebrom, ao sul da terra. E por que ele foi para Hebrom, ao sul da terra? Porque ele tinha passado por Betel, no norte da terra. E agora ele desce até Hebrom, no sul da terra. Ele começa, mesmo sem que seja explícito no texto, ele começa a fazer o que o Senhor disse. Vai andando, para lá, para cá, para lá e para cá, porque essa terra é toda tua. E ele começa o movimento de andar pela terra que o Senhor tinha prometido a ele. Amém, meus irmãos? Vamos a algumas conclusões e aplicações diretas do texto. Gostaria de destacar algumas coisas para vocês. A primeira delas é a graça soberana que vem do Senhor. A introdução à história de Abraão, Abraão começou a aparecer para nós aqui, capítulo 11 para 12. Nos mostra a graça de Deus em ação. E uma das características da graça de Deus é a sua ação soberana. Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Simples. Se eu não gostar, azar o meu. Deus é Deus. Tera, o pai dele, era um idólatra. Não se converteu. Se você prestar atenção na narrativa de Tera, ele não se converte, não. Ele continua idólatra. E foi um idólatra que passou por momentos difíceis, e mesmo assim aquilo não serviu para ele se aproximar de Deus. Dificuldades nesta vida não são suficientes para nos fazer chegar perto de Deus. É o chamado eficaz do Senhor que resolve isso. Perdeu um dos seus filhos, Arã, antes de saírem de Ur. O outro filho casou com uma mulher estéril. E por que isso? Porque isso era problema. Ora, já morreu um filho, o outro não pode ter filho? Eu não vou ter descendência. Isso naquele tempo era muito importante. Estavam se formando os povos ainda. Aí ele vai e morre, né? Para aquelas histórias de humor negro, né? Morreu, acabou a história de Tera. Ele só viu um pedacinho, ele vislumbrou um pedaço daquilo que Deus daria, mas ele nem soube de toda a promessa de Deus para Abraão. Deus troca aqui o quadro de desesperança de Abraão pela esperança. Isso é enfatizado por incrível que pareça, pela esterilidade de Sarai, que na verdade aponta diretamente para o fato de que a graça de Deus vai além do que nós vemos e sabemos. Aqui, nesse episódio, Abraão ainda não sabia, mas a esterilidade de Sarai seria um demonstrativo da graça soberana de Deus. Um dia, ela seria mãe, não pelos meios naturais, mas por aquilo que Deus faria sobrenaturalmente nela. E por causa desse casal de velhos, sem filhos, vão se passar 25 anos depois dessa história, ou mais, e a gente vai chegar lá no episódio do nascimento de Isaac. Por causa deles, Deus introduz um novo conceito, de que os filhos de Deus não nascem da vontade humana, mas nascem da vontade de Deus. E por causa disso, Jesus foi tão claro quando conversava com um sujeito chamado Nicodemos. Ele disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O embrião disso estava acontecendo aqui. Segunda coisa é que nós somos pecadores. E assim como essa história de Abraão, ainda no seu início, nos mostra, nós também chegamos à conclusão que os grandes heróis da Bíblia foram pessoas normais, como eu e como você. Carne e sangue, como nós somos. E muitas vezes eles falharam, pecaram, decepcionaram, assim como nós fazemos. A lição é que quanto menos conhecemos de Deus, quanto menos conhecemos a Deus, melhor dizendo, mais frágil permanece a nossa fé. E quanto mais andamos com Deus e nós o experimentamos ainda mais intensamente, dia após dia,
mais e mais nós vamos confiar no poder dele e não naquilo que nós achamos. Somente ele nos chama de volta e nos perdoa com seu perdão consolador. Só Deus podia tirar Abrão do Egito. Gente, ele estava de frente ao que mandava numa das maiores nações daquele tempo. O sujeito tinha direito de vida e morte sobre todos os que estivessem no Egito. Ele podia ter mandado matar Abrão. Por isso que Abrão estava com medo quando entrou. Olha, ele vai me matar. E ele estava certo, ele podia matar. Ele era soberano sobre a terra do Egito. Ele ter saído de perto de Faraó vivo foi ação de Deus. Ainda mais tendo enganado o Faraó. Imaginou? Você vai lá e engana o Putin, aí ele invade a Ucrânia, entendeu? O sujeito, ele tem poder na mão, ele pode fazer muitas coisas que nós não podemos, porque não temos ação de poder nas mãos. Terceira coisa é o sofrimento e a vitória. As bênçãos advindas das promessas de Deus não chegam até nós sem trabalho duro, sem dificuldades extremas e sem sofrimento. Não chegam, gente. Não existe crente preguiçoso na fé, não existe isso. Tá? Não vai ficar em casa sentado vendo... Quem é que aparece hoje na tarde de domingo? Alguém aparece lá na TV? Vendo isso aí, não sei quem é que aparece. Eu não uso TV aberta. Então não sei quem, mas você vai ficar a tarde inteira lá vendo? Você não, nada. Não vai ter nada, vai colher o que você planta. Não existe glória sem sofrimento. O Senhor Jesus só foi glorificado depois da cruz. Por que eu vou ser melhor do que Ele? Se as bênçãos chegassem até nós, sem qualquer sofrimento, a nossa tendência humana natural seria confundir as ordens morais de Deus com o prazer humano. A gente ia ter prazer no que não é aprazível e ainda ia achar que era Deus que estava nos dando aquilo. Deu para entender? E se a gente não correr atrás, a gente não vai ver a obra do Espírito, o fruto do Espírito, no lugar da obra da carne na nossa vida. Mais uma coisa, um lembrete aqui para aqueles que talvez hoje tenham entrado aqui, pensando em dar um passeio ali pelo Egito. Cuidado, porque lá no Egito não tem altar. Vocês prestaram atenção que no Egito não teve altar? Abraão não pôde cultuar a Deus no Egito, porque lá não tem como cultuar a Deus. Ele cultuou a Deus em Betel, foi para o Egito, ficou em jejum de culto a Deus, não teve culto, não tinha altar. Deus promove os meios, ele é expulso do Egito. Quando ele sai do Egito, ele cultua de novo, porque ele voltou para Betel. Cuidado, porque lá no Egito não tem altar, não existe culto no Egito, não existe culto na televisão, não existe culto do eu sozinho. Não queira cultuar a Deus se vendo no espelho, não dá certo. Não existe altar fora da comunhão dos santos. Então você que estava pensando em dar uma voltinha pelo Egito, é melhor ficar. Não há como ser um cristão fiel fora da comunhão dos santos. Não existe crente desigrejado. Ou é crente, ou é desigrejado. As duas coisas não existem. Tá bom? Ah, mas o sujeito é tão fiel que desobedece a Deus. Lembra da obediência? Não vos afasteis da comunhão como alguns costumam fazer. Está lá em Hebreus. Não vos afasteis da comunhão. No primeiro século, o autor sagrado já precisou brigar com essa praga, que é o sujeito que acha que pode ser crente sozinho. Não dá. Penúltima, paz entre irmãos. Oh, Jesus. A paz entre os irmãos. Se tem uma coisa que pastor gostaria, é que nunca houvesse contenda. E no culto, Ló e Abraão estavam no culto lá em Betel, oferecendo sacrifício, começou a confusão. Era direito de Abraão fazer a escolha, mas ele preferiu abrir mão, ele preferiu entregar. Meu filho, vamos parar de brigar? Toma aqui, escolhe você aqui, toma. Olha para lá, olha para onde você quiser e escolhe. Se você escolher, tá bom. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. Tá bom? Você vai para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Mas eu quero paz, eu quero sossego. Meus irmãos, vou contar um segredo para vocês. Precisamos viver em paz com todos e buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12. Então, meus irmãos, o segredo é que muitas vezes a paz entre os irmãos
Escutem, porque a gente não gosta de fazer o que eu vou falar agora. A paz entre os irmãos está na capacidade de desistir de coisas a que se tem direito. Deu para entender? Não vá em frente, não dê murro na ponta da faca que alguém lhe aponta, porque você está certo. E você pode estar certo. Mas você pode estar certo e viver sem paz. Abra mão, algumas vezes, de algumas coisas das quais você tem certeza que está certo. E pode estar certo mesmo. Mas prefira a paz. Deixe que digam que você é bobo. Deixe que digam. Você vai responder a Deus, não é a quem te chamou de bobo. Amém? Senhor, o Senhor ouviu o amém desse povo. O último ponto é o lugar do altar. Na nossa teologia protestante, isso aqui não é um altar, tá bom? Eu não estou pregando para vocês do altar. Isso aqui só é mais alto para você me ver melhor. Aqui não é um lugar sagrado. Mas há uma concepção do que é sagrado na Escritura, que não depende de um lugar físico. Abraão andou distâncias enormes naquele tempo. Somente no sermão de hoje nós vemos 3 andanças longas. Isso aqui são quilômetros e quilômetros. Você imagina andar e não tinha estrada pavimentada, não tinha Scania para levar aquilo tudo, não. Era a pé carregando tudo que tinha direito. Por 3 vezes ele levanta altares ao Senhor e uma quarta vez ele volta a um altar que já estava construído. 4 episódios no meio de 3 andanças em que Abraão se aproxima do altar. Naquele tempo tinha sim uma conformação física. Mas você sabe por que Abraão fez isso? Chegava no lugar, ia cultuar a Deus, construía um altar. A lei ainda não tinha sido dada, ele não sabia como é que tinha que fazer isso. Não tinha lei. Vocês sabem por que Abraão fazia os altares, voltava aos altares, oferecia sacrifício aos altares, se consertava com o Senhor nos altares, se alegrava diante de Deus nos altares? Você sabe por quê? Porque o altar, na verdade, estava no coração dele. Ele apenas colocava para fora algo que já estava no coração dele, que é o movimento inverso daquele que os fariseus fizeram no tempo de Cristo, que tinham algo do lado de fora que não estava no seu coração. Abraão tinha um altar em seu coração e cada vez que ele tinha condições, ele tornava isso visível. Insta a tempo e fora de tempo, diz Paulo. Por quê? Se a palavra do Senhor estiver em seu coração, você vai falar, você vai tornar aquilo público e visível, porque aquilo está no seu coração. Se a palavra de Deus não fervilha em você, você não vai falar para ninguém. Você vai esperar domingo, vai chegar aqui e vai dizer: ô Senhor, como eu sou bom, e vai embora para casa. Fariseu. E por isso que essa igreja não enche, né? Eu chamo todo mundo de fariseu, não volta ninguém. Ele estava no meio de povos pagãos. Por onde ele andava tinha muitos altares. Ele estava em lugares cheios de altares. Ele olhava um monte de altar nos montes, nas elevações. Era tradição você construir altares aos deuses da localidade, aos deuses pagãos. Pois Abraão pegava e fazia mais um no meio daqueles todos e dizia: esse aqui é do Deus verdadeiro. Ia lá e fazia o seu holocausto, oferecia a oferta ao Senhor. Ele tornava visível e pública a sua dedicação ao verdadeiro Deus, construindo verdadeiros altares no meio de deuses falsos, cheios de altares falsos. Ele mostrava a sua dedicação a Deus. E isso só era possível porque ele carregava aquilo no seu coração. E ainda hoje é assim, meus irmãos. Não há como viver em meio aos pagãos, em meio a cultos abomináveis, se o nosso coração não for o local de culto a Deus. Levantar altares de culto a Deus sem ter Deus no coração é hipocrisia.
Como é que Deus chamava os fariseus? Jesus chamava os fariseus? Hipócritas. É hipocrisia. O resultado disso é o culto falso. É quando a gente não tem Deus no coração e diz que está cultuando a Deus. Fazendo tudo o contrário de Abraão, só imitando Abraão no Egito. Aí a gente está junto com Abraão. O resultado disso é culto falso. O altar deve estar sempre e, primeiramente, nunca se afastar do nosso coração. Amém, meus irmãos? E agora, hein? O que a gente faz? Nós vamos orar. Porque o Senhor falou conosco. Ele não falou com Abraão? Falou com a gente nesta noite. E nós vamos orar. Eu vou dar para você alguns segundos e depois eu oro com você.